E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês, né? Estamos aqui de novo para dar continuidade à nossa discussão sobre a Revolução Russa, né? Então, a gente já discutiu sobre a Guerra Civil. Hoje a gente vai dar continuidade, né? Na Rússia após a Guerra Civil, o surgimento da União Soviética e também o período lá da ditadura stalinista, tá? Então, lembrem-se de fazer as anotações de vocês e de enviar as dúvidas lá no Google Class para que eu possa responder e tirar essas dúvidas para a gente poder ter uma compreensão melhor sobre o conteúdo, tá bom? Então, para a gente poder começar logo, vamos lá. É aqui que a gente vai ter o início, né, do processo de escalada que leva ao surgimento da União Soviética e da consolidação do regime socialista na Rússia, tá? Então isso é um processo, né, que vai sendo que vai avançando ao longo aí após a Guerra Civil, né? Então, aí pelo menos nesses primeiros anos você vai ter um processo que vai consolidando esse socialismo, né? E aí é importante entender também esse detalhe, pessoal. A Rússia, né? Ela passa, né? A um socialismo, né? Então assim é muito comum ouvir se falar que a Rússia é um país comunista e não, né? A Rússia ela é um país, ela foi um país, né? No caso a Rússia, a União Soviética, na verdade, ela foi um país socialista, né? Tendo em vista que possuía um Estado muito centralizado, na verdade, principalmente durante a ditadura stalinista, você tem sim um regime estatal, né? Extremamente forte que se aproxima mais aí do socialismo e não do comunismo, onde não, teoricamente, não há Estado na concepção de Marx. Então vejam só, a partir do 10º Congresso, né, do Partido Comunista da Rússia, o Lenin propõe então a chamada NEP, né, que é a nova política econômica. Né? O nome NEP porque está em inglês, né? New Economic Policy, quer dizer nova política econômica. E a ideia era o quê? Na concepção do Lenin, adotar algumas medidas de livre mercado, né, ou seja, algumas práticas capitalistas, garantiriam o aquecimento da economia russa, né, e possibilitariam uma recuperação econômica mais rápida. Né? Então, ficava permitido na Rússia, né, que os camponeses pudessem vender sua produção, né, de forma livre. Algumas empresas, né, privadas, pequenas, pudessem também contratar, pagando salários, né, podendo haver lucro nesse processo. Então, pequenas empresas, né, de setores não essenciais, tá? Porque mesmo com essas medidas, o Lenin mantém setores essenciais como a indústria de base, setores dos transportes, a indústria de energia, ficam sob controle do Estado, mas esses setores menores ficam principalmente liberados dessas atribuições estatais. Então, quer dizer, dá certo, professor? Mais ou menos, né? É um processo bem lento, né? Na verdade, a Rússia só veria, na verdade, algum crescimento mais efetivo lá durante já o governo do Stalin, né? Quando você vai ter lá os planos quinquenais e tal, e aí talvez sim eles tenham um crescimento um pouco mais acelerado, mas aí é uma retomada bastante lenta, né? Em 1922 também é fundada a União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que na verdade eram ali um conglomerado, né, de pequenos estados ali que se submetiam a, de certa forma, a centralização ali na Rússia. Então a Rússia ela era, de certa forma, ali, o estado central da União Soviética. Né? Então o nome fala tudo, né? União das Repúblicas. Então não era só um país, não era a Rússia, né? Eram vários países que, juntamente com a Rússia, formavam a chamada União Soviética. Desses países, eles necessariamente deveriam se alinhar às políticas pautadas pela União Soviética. Então, para fazer parte da União Soviética era preciso centralizar-se, né, as demandas do Partido Comunista da União Soviética, as diretrizes gerais ali daquele partido e seguir o modelo de governo exercido pela União Soviética. Então, a criação da União Soviética, a intenção, na concepção deles, era fortalecer, né, esse regime que era implantado, né, pela primeira vez,
e garantir a sua consolidação, né? Tendo em vista que esse regime, ao ser implantado, ele se tornava ali não só uma alternativa, né, ao capitalismo que estava em vigor desde o século XVIII, XIX, como também ele representava uma ameaça ao sistema capitalista. Então, é evidente que o século XX ele é marcado por esse conflito. Né? Não é à toa que provavelmente todo mundo já ouviu falar da chamada Guerra Fria. Né? Não é nesse momento, mas a gente já tem aqui um regime que se opunha a todo o sistema capitalista. Então, isso coloca a União Soviética como uma alternativa e também como uma ameaça à hegemonia capitalista. Veja, o poder, né, ele é transmitido dos soviets para o Partido Comunista, né, que passa a ser o órgão central do processo após a Revolução e após a Guerra Civil. Então, o Partido Comunista passa a concentrar em si as atribuições de governo, né? Então, quem passa a governar de fato é o Partido Comunista na Rússia. Em 1924, o Lenin morre, né? Então, assim, o Lenin, que era o principal líder, ele morre, e aí há uma disputa muito intensa pela sucessão aí no caso do Lenin, né? Tendo em vista que o Lenin era um líder, de certa forma, louvado por muitos setores da sociedade ali, e a substituição do Lenin, né, ela era tensa no sentido de que não haveria, teoricamente, alguém ali à altura do Lenin para governar o processo revolucionário. É nesse impasse que surge aí a disputa, né, interna dentro do Partido Comunista, que basicamente se dá entre o Leon Trotsky, né, e o Stalin, Joseph Stalin. Então inicia-se uma disputa entre esses dois membros do partido pela sucessão aí, no caso, né, de certa forma, para liderar o partido e substituir o Lenin nesse processo, né? É interessante porque ambos têm visões muito diferentes sobre como a política da União Soviética deveria ser pautada a partir dali, né? Então, tendo a Guerra Civil já acabado, né? A Rússia está num lento processo de recuperação econômica, fundava-se a União Soviética, então tudo isso, né, dava ali já indícios de como a Rússia iria progredir dali para frente. Então, inicia-se essa disputa, principalmente porque são duas visões muito diferentes, como eu falei. Para o Trotsky, por exemplo, o Trotsky tinha uma visão muito mais internacionalista, né? Em que sentido? Na concepção do Trotsky defendia a chamada teoria da revolução permanente, que seria, né, um processo em que a Rússia ela serviria como exemplo a ser seguido pelo mundo de maneira geral, né? E a Rússia tinha como objetivo, né, fundamental incentivar, né, e estar ali, enfim, pensando políticas que levassem à expansão dessa revolução pelo mundo, né, a internacionalização dessa revolução. Na concepção do Trotsky, então, para a garantia da consolidação do regime socialista, comunista, era preciso expandir a revolução, né, tendo em vista que o capitalismo ele era internacional, então o socialismo também precisaria ser internacional, e expandir, né, e levar outras nações, outros países a esse processo de revolução, né, tendo sido a Rússia a primeira das nações aí a conseguir atingir o regime socialista. Então, essa, na concepção de Trotsky, era de certa forma a missão russa, né, quer dizer, levar adiante, levar para o plano internacional essa revolução, né, incentivando, apoiando e, de certa forma, até mesmo participando dessas revoluções em outros locais, outros países. O Stalin já tinha uma visão um tanto mais interna, né, muito mais fechada. Na concepção do Stalin, era preciso consolidar a revolução na Rússia, né? Então, a Rússia ela precisaria consolidar-se e a partir do exemplo russo, outros países, por conta própria, deveriam
fazer suas próprias revoluções. Então, você já tem uma visão mais fechada e oposta àquilo que o Trotsky defendia. Então, quando o Trotsky defendia uma expansão internacional da revolução liderada pela Rússia, né, pela União Soviética, o Stalin defendia, na verdade, o fechamento e que a União Soviética consolidasse esse socialismo e, por meio do exemplo, né, levasse outras nações a atingir o mesmo patamar. Né? Então essa cisão aí, essa divisão entre ambos, leva a um conflito bastante intenso, um conflito mais no sentido mesmo de disputa ideológica, disputa, né, política, mas o Stalin, né, por vários fatores, aí tá ligado a como o Stalin construiu seu apoio dentro do Partido Comunista. O Stalin vence essa disputa, né, e acaba sendo escolhido aí como secretário-geral, né, como líder do Partido Comunista, e passa então a comandar a Rússia, né, a União Soviética, a partir de 1924. Né? Aqui o Lenin, aqui algumas imagens para a gente pensar um pouco sobre a Revolução Russa. Então, olha só, aqui o Lenin, né, discursando para vários trabalhadores. Essas imagens do Lenin são muito comuns. Né? Também aqui há uma construção imagética, né, de colocar o Lenin como centro de um processo e, de certa forma, sempre margeado aí por essas multidões, né? Então, também está ligado a essa construção de imagem. Aqui a gente tem alguns movimentos, né, que surgem pró bolcheviques e tal. E aqui a bandeira da União Soviética, né, a bandeira da União Soviética, que se torna, né, o principal antagônico aí ao capitalismo. Então, a União Soviética traz aqui a bandeira vermelha, né, que é característica das revoluções sociais, com a foice e o martelo, comunista, né, que representa a aliança aqui entre os trabalhadores, né, sendo o martelo aqui os trabalhadores urbanos, e a foice os trabalhadores do campo, né, que são características aí da União Soviética, no caso da Rússia principalmente, tendo em vista que há uma maioria de camponeses. E então, quer dizer, você tem a formação da União Soviética, e a partir da chegada do Stalin ao poder, você vai ter um longo processo de fechamento, né, e enrijecimento do regime, crescimento do autoritarismo, que leva à chamada ditadura stalinista. Né? Então, o período do stalinismo, né, ele chega ao poder, de certa forma, né, e principalmente a partir de 1927, você vai ter um crescimento constante desse processo de fechamento, de autoritarismo, né? Estabelecimento de um regime cada vez mais totalitário. Né? Então, o stalinismo, ele é um regime extremamente autoritário, né? Extremamente, como é que eu posso dizer, ditatorial, né? E essa é a característica que leva, né, de certa forma, todo o regime da União Soviética, pelo menos até a década de 50 ali, quando o Stalin morre. Né? Então, quer dizer, você tem um líder, né, que passa a concentrar o poder cada vez mais em si e exercer medidas cada vez mais autoritárias para atingir seus objetivos. Uma das primeiras medidas, e essa é uma das medidas, de certa forma, bastante violentas, né, adotadas pelo Stalin, é a aprovação da coletivização forçada de terras. Né? Então, existiam alguns camponeses parcialmente enriquecidos, né, camponeses, de certa forma, mais vamos dizer assim, mais privilegiados no sentido financeiro aí, né, possuíam mais poder, chamado de kulaks, né, pejorativamente. E esses kulaks, eles passam a ser obrigados a coletivizar, né, a entregar as suas produções, né, e esse processo ele se dá de forma extremamente violenta, né, leva, na verdade, a um processo de perseguição bastante intensa desses kulaks, que vão sendo perseguidos, presos, exilados, até mesmo assassinados ao longo da década de 20, 30 ali, e leva literalmente ao desaparecimento desses kulaks na União Soviética. Né? Então, é um processo bastante violento, autoritário,
né, assumido pelo Stalin. E aí esse processo ele não se limita apenas aos kulaks. É importante entender que, na verdade, o stalinismo ele perseguiu não apenas aqueles que não aceitavam as medidas determinadas pelo governo, mas basicamente qualquer forma de oposição passa a ser perseguida pelo governo do Stalin. Né? Então, além dos kulaks, que se opunham ao processo de coletivização das terras, e aí, quando eu falo de coletivização, quando o Estado se apropria da terra para poder distribuir, né? Se apropria da terra, se apropria das colheitas, da produção para poder distribuir. Não só isso, mas quando a disputa política leva a essas perseguições, né? A acusação de anti-revolução, de traidores da revolução, tudo isso vai levar a uma série de prisões autoritárias, de execuções, né, e deportações, né. Um exemplo disso, por exemplo, é o próprio Trotsky, né, o Trotsky que leva a uma disputa interna aí com o Stalin, né, logo após a morte do Lenin e tal. Ele continua, ele é perseguido pelo Stalin, passa a ser denominado de traidor, né, da revolução dentro da Rússia. Ele é perseguido, ele foge da Rússia, vai para vários países da Europa, acaba vindo para a América aqui e ele é assassinado ainda, né, de certa forma, a mando aí do Stalin em 1940. Então, quer dizer, é um exemplo desse processo de perseguição, mas aí você vai ter milhões de pessoas sendo perseguidas, né, sendo presas, executadas e deportadas durante o período aí do chamado Grande Expurgo, né? Que basicamente foi essa deportação, né? De uma série de opositores, né? De certa forma chamados de traidores da Revolução. Alguns vão ser deportados para os campos, né, de trabalho forçado que existiam lá na Sibéria, né? Em algumas regiões mais distantes ali da Rússia. Outros vão ser expulsos do país, né, deportados, exilados do país. Alguns vão ser presos e muitos vão ser também executados. Então você vê que é uma ditadura, né? Você vê um regime extremamente autoritário, né, que persegue opositores. O Stalin, ele cada vez mais, como eu falei, centraliza o poder, né? Que antes, de certa forma, era um tanto quanto descentralizado, né? Porque estava ali ligado aos soviets, mas aí, de acordo com que esse poder ele é transmitido para o Partido Comunista, o Stalin vai construindo em torno de si uma pequena burocracia que garante a ele, de certa forma, o poder, né, centralizado desse Estado. Então, quanto mais burocrático esse Estado, mais poder se concentrava-se na mão do Stalin. Então, tudo isso você vê que leva, acima de tudo, a um regime totalitário, né? Os meios de comunicação eles são censurados, né? Como eu já falei antes, regimes ditatoriais ou regimes autoritários têm geralmente problemas com a imprensa, geralmente estão ligados à tentativa de censura, né, da imprensa livre. E no caso aqui da ditadura stalinista, a gente tem não só apenas a tentativa, tendo em vista que já se possuía o poder, mas a censura efetiva desses meios de comunicação. E aí, quando eu falo censura, pessoal, estou falando no sentido mais amplo, né? Desde jornais, livros, rádio, cinema, enfim, revistas, tudo aquilo que eram meios de comunicação eram censurados pelo Estado, né? Porque durante esse período aí havia a tentativa de construção de uma imagem desse regime, de uma imagem do líder, no caso o Stalin, e essa tentativa de construção ela partia principalmente de um controle efetivo sobre a informação que era veiculada dentro da Rússia e numa tentativa constante de conter os opositores. Então, é óbvio que dentro de um regime autoritário e totalitário como foi o stalinismo, você tinha... é muito difícil de se imaginar, por exemplo, um jornal que se opusesse a esse
a esse ditador, né? Então não haveria essa possibilidade. Não dá para imaginar um filme, por exemplo, que questionasse ou que se opusesse ao regime stalinista. Na verdade, pessoal, a imprensa, os livros, os filmes, as músicas, a rádio de maneira geral, vão ser usados de uma forma até unificada com o objetivo de garantir, né, vamos dizer assim, uma imagem cada vez mais enaltecida do Stalin, né? A gente vai já ver aqui alguns cartazes, por exemplo, da época, né, que trazem essa tentativa de construção da imagem. Quando a gente já falou sobre Vargas, né, quem estudou aí sobre o Vargas, sabe, né, já viu também o Vargas, ele também vai fazer algo parecido, né, como eu falei, é uma característica dos regimes totalitários. E aí você pode pensar aí no nazismo, no fascismo, no stalinismo, tá? São exemplos de como esses regimes autoritários buscaram construir a imagem de seus líderes principalmente como uma espécie de salvador, né? E essa tentativa de construção de um salvador também é característica desses regimes totalitários. Em 1953, pessoal, o Stalin morre, né? E até então, né, os crimes cometidos pelo regime stalinista, eles eram sufocados pelo próprio Estado, né? Como eu falei. Como havia censura aos meios de comunicação, esses crimes não se tornavam públicos. Então, esse controle efetivo garantiu, pelo menos até a década de 50, um certo alinhamento de muitos movimentos socialista comunista pelo mundo em relação à União Soviética, né? Principalmente porque por muito tempo, pelo menos desde que começam a surgir as denúncias sobre os crimes e atrocidades cometidos pelo regime stalinista, muitos países, muitos partidos, muitos movimentos comunistas e socialistas não consideravam essas informações verídicas, né? Acreditavam que, na verdade, havia, de certa forma, uma deturpação da informação para digamos assim, né, diminuir o respeito ao regime socialista lá na Rússia. E em 1953, quando Stalin morre, pouco tempo depois, o próprio Estado, né, o Estado russo, ele passa a denunciar, né, e investigar os crimes cometidos pelo Stalin. E aí esses crimes vêm a público, né, de certa forma. Então, quer dizer, o Stalin ele usa muito dessa força, né, contra os opositores. E aí, como eu já falei, quando eu falo desses opositores, eu estou falando inclusive de membros do Partido Comunista que passam também a ser perseguidos pelo Stalin, né? O exemplo, por exemplo, o Trotsky, né? E passa esses crimes passam a ser investigados e começam a se tornar públicos, né? O Stalin, ele também é importante entender que nesse percurso entre a década de 20 e a década de 50, quando o Stalin morre, o Stalin também buscou o desenvolvimento industrial da Rússia, né? Então, assim, o Stalin vai criar uma série de planos econômicos, os planos quinquenais, né, que eram planos econômicos que possuíam metas. Então, a cada 5 anos você teria ali a meta, né, de certa forma ali atualizada. Esses planos, eles vão garantir um crescimento da Rússia bastante efetivo, né? Então, se você pensa na União Soviética, é importante lembrar que a Rússia, a gente falou, no final do século XIX e no início do século XX, era uma nação extremamente camponesa, ainda muito ruralizada, muito próxima do antigo regime. E quando você pensa a União Soviética após, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, depois da década de 50, você tem uma potência mundial, vamos dizer assim, muito industrializada, né, que vai fazer frente à principal potência, né, que era os Estados Unidos, na chamada Guerra Fria. Então, na década de 50, a Rússia já possuía um arsenal de armas, uma indústria muito desenvolvida e fazia ali oposição direta, né, aos Estados Unidos, né? E isso demonstra como esses planos quinquenais, eles na verdade fizeram a Rússia ela avançar bastante no processo de industrialização aí
nesse espaço de tempo, né? Então, mas aí, como a gente pode lembrar, há um custo bastante caro, né, tendo em vista todo o processo de perseguição que se dá durante esse regime. Vamos aqui. Então aqui eu trouxe aqui algumas propagandas, né, do regime stalinista para a gente pensar um pouco, que a gente tem um cartaz, né, referindo-se aí a algumas personalidades desse regime, né? Como eu falei, a busca do Stalin de garantir o poder para si, centralizar o poder, também estava ligada a uma busca de, vamos dizer assim, de referências, né? Também. Então você tem aqui Marx, Engels, Lenin e o Stalin. E aí você me perguntaria, professor, e o Trotsky também não fazia parte desses líderes? Fazia. Mas durante o regime stalinista, né, o Trotsky ele é apagado, né, durante na propaganda stalinista, né? Então até inclusive algumas fotos que haviam sido tiradas durante o processo revolucionário em que o Trotsky aparecia depois foram alteradas para poder retirar o Trotsky, né? Até gosto de brincar que aí já na década de 20 já se começou a usar o Photoshop, né? Então quer dizer, o Stalin ele passa a usar muito desses símbolos para apagar, né, a história aí da participação do Trotsky, né? Então aqui você vê ele novamente. Se você observar a forma como eles estão distribuídos, também sugere uma espécie de sucessão, de herança, né? Então você teria aqui o Marx, e aí o Engels, o Lenin, e aí o sucessor aqui sendo o Stalin, né? Então quer dizer, novamente, essa ideia de enaltecer a personalidade do Stalin, né? Aqui, novamente, a ideia de construção de um líder carismático, né? Um líder que se preocupa com a criança, aquela ideia de um pai, né? De um salvador, né? Que se atrela aí, né? A essa ideia de, você vê aí, de vamos dizer assim, carinho, né? De alguém que está ali preocupado com algo frágil, né? Que é a criança. Então você vê aqui essa ideia tentando ser representada aqui no cartaz. Outro cartaz aqui você tem o Stalin, né? E uma multidão de apoiadores, né? Trazendo aí ele sempre em primeiro plano, né? Você vê que pessoas estão levantando, né, cartazes, né, com Lenin, com Stalin, né, trazendo de novo essa referência, né, sempre na figura do Lenin, sempre na figura dessas personalidades desse movimento russo, né? Então quer dizer, é uma propaganda bastante efetiva, né? Aqui eu estou falando só dos cartazes, mas é possível estudar a propaganda stalinista em diversos setores dos meios de comunicação, como eu já falei, nos filmes, nas revistas, nos jornais, tá? Então assim, é bem complexo, né? Então assim, pessoal, por hoje é só, né? Então a ditadura stalinista termina em 53, né? A gente ainda vai falar sobre a União Soviética mais à frente, quando a gente estiver falando sobre Guerra Fria, vamos comentar também sobre o processo de dissolução, né, do socialismo, né, e o desmonte da União Soviética, mas mais para frente, tá? Então por hoje a gente encerra por aqui, né? Estudem, né, façam as anotações de vocês, né? Revolução Russa é um tema muito importante, como eu falei, é uma das revoluções mais importantes para o século XX, tendo em vista que traz à tona essa questão que era essa alternativa que se surgia ali ao capitalismo, né? Então, assim, surgimento da União Soviética e o seu desenvolvimento ao longo das décadas aí de 20, 30, 40, 50 e aí por diante, trazem à tona essa questão, né? Se era possível existir um sistema alternativo ao regime capitalista. E isso vai se acirrar de tal forma que leva, né, a uma disputa constante que ficou conhecida como Guerra Fria. Então, a Guerra Fria ela é a materialização, de certa forma, dessa disputa, desse processo que foi o surgimento da União Soviética e tal. Ok? Então, anotem as suas dúvidas, mandem lá no Class para mim, façam as atividades, tá? E aí, dúvidas não deixem para depois, certo? Então, obrigado por assistir e até a próxima.